Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu li em dezembro. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Dessa forma o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também aproveita e me segue lá no Instagram. Tô sempre online por lá nos stories, postando reels, resenhas em foto, então tem mais conteúdo. Vamos então falar sobre os livros que eu li em dezembro. Tá meu caderninho aqui para ir seguindo, né, a ordem. Então eu comecei o mês lendo, né, finalizando Under the Whispering Door, do T.J. Klune, autor que escreveu House in the Cerulean Sea, que foi um dos meus favoritos do ano, e esse livro também acabou sendo favoritado. Eu gostei muito da experiência, muito da leitura dos personagens. É uma história muito bonita que eu terminei chorando muito. Então ela foi uma experiência bem diferente do que eu estava esperando, de ser um livro fofinho e etc. Ele foi bem emocionante, né? Tem um vídeo já com uma resenha completinha desse livro, e a Morro Branco vai trazer o The House in the Cerulean Sea, então espero que faça sucesso e eles tragam esse também, porque é perfeito. Quem quiser saber mais sobre a história, eu vou deixar linkado o vídeo aqui para vocês irem assistir a resenha, que eu falo bem mais aqui do livro, né, para não ficar muito grande aqui o vídeo. Aí, gente, eu li Quebra-Nozes, do Alexandre Dumas, e tem a versão do E.T.A. Hoffmann. Eu li com o Clube na Manita, foi a leitura conjunta de dezembro, e, assim, foi mediano. Eu dei 3 estrelas para ele, porque eu achei, no final, os filmes eram bem mais legais do que o livro. É uma história que é tipo conto de fadas, mas eu não gostei muito do jeito que foi contada. E aqui, basicamente, esse E.T.A. Hoffmann é quem criou a história, eu não lembro se ele é russo, alemão, não sei. Ele criou a história e o Alexandre Dumas deu uma adaptada pra ficar um pouco mais próximo da nossa realidade, talvez, segundo ele fala, não sei. E as duas versões, na verdade, são bem similares, eu não vi muitas diferenças. Só que eu achei ela bem, mais ou menos, eu achei que ia ser mais parecida com os filmes e as animações que eu já tinha visto, uma historinha de amor e tal, e não rolou isso. Ela foi bem lúdica e legalzinha, mas eu esperava um pouco mais, sabe? Então, é isso. Mas a edição é bem fofinha, da Zahar, tem uns ratinhos aqui. E ela é toda ilustrada também. Então, sim, valeu a experiência, mas não achei nada demais. Depois, mais uma leitura que foi bem mais ou menos foi esse aqui, que é um conto que eu recebi na caixa do Clube Box, que eu fiz um unboxing aqui comparando várias caixinhas de assinatura, e veio esse conto. Ele é bem bonito, se chama Zaroff, o jogo mais perigoso, do Richard Connell. É bem pequenininho, mas eu achei ele bem bonito, todas as páginas são assim. E tem algumas ilustrações também. E é um livro sobre a primeira história desse gênero de safari humano. Então, de um cara que acaba ficando preso numa ilha, e o dono dessa ilha, ele caça animais, e ele decide que ele já tá entediado de caçar animais, porque eles são muito previsíveis, e ele resolve caçar esse cara. Então é basicamente isso. É bem legal também, mas nada demais, então foi 3 estrelas também. Mais uma mediana. A Arte Importa, do Neil Gaiman, foi o livrinho que veio extra na caixinha do Intrínsecos. Ele é bem fofinho, tem umas frases bonitinhas, é ilustrado pelo Chris Riddle. E é isso, tipo, ele fala sobre a arte, sobre a importância da biblioteca, da leitura e tal. É isso, é legalzinho, tem umas frases fofinhas e motivacionais e tal. É um livro meio motivacional. E é só, não tem muito o que falar dessa história. Deixa eu abrir aqui alguma coisa. Vou deixar aqui uma parte sobre as bibliotecas. Se vocês quiserem ler, podem pausar e tal. Mas é tipo isso, só uma historinha legal, eu achei gostosinho de ler. E 3 estrelas também. Então, depois de Under the Whispering Door, foi uma sequência de leituras medianas. E aí sim veio o livro, né? Isso aqui já foi bem mais pro final do mês, tá, gente? Reino de Cinzas, da Sarah J. Maas. Último livro de Trono de Vidro, então consegui cumprir minha meta de terminar essa série esse ano, né? Eu acho que eu li 2 livros ano passado e o resto da série todo esse ano e gostei demais, tá todo marcado, como vocês podem ver. Acabaram meus post-its várias vezes, então tem várias cores. Mas eu gostei bastante do final da série, do andamento, do crescimento dos personagens, né? A evolução de todos eles. Como o livro ele é narrado de uma forma muito diferente dos outros, porque cada personagem tá em um ponto do mapa fazendo uma coisa diferente. Então a gente fica meio que indo e vindo entre vários personagens e eu gostei bastante disso, porque incrivelmente eu gosto de todos os personagens daqui, sabe? Não tinha um que eu ficava tipo, ai que saco, agora é a vez de ver o que esse personagem tá fazendo. Não, todos eles eram interessantes. Então eu acabei gostando muito dessa conclusão e durante toda
toda essa trajetória da série, eu tinha esse sentimento de que eu gostava mais de Corte de Espinhos e Rosas e tal, e isso ainda prevalece de certa forma. Mas essa história é uma história bem mais complexa, né? Tem muitos mais livros, o desenvolvimento dos personagens é bem mais longo, então definitivamente é uma série melhor construída até o momento do que Corte de Espinhos e Rosas, né? A Sarah ainda tá escrevendo aqueles livros e tal, mas esse aqui é uma jornada bem mais épica. E quando eu terminei esse livro em específico, foi a primeira vez que eu senti vontade de reler. Porque nos outros eu não sentia muito, sabe? Tipo, eu ficava tipo, esse acho que vai ser um livro que não vou sentir vontade e tal. Quando eu terminei esse aqui, daí eu fiquei tipo, nossa, quanta coisa aconteceu, sabe? Tipo, são tantos livros, tantos personagens aparecendo a cada livro e tanta coisa aconteceu. Tipo, foi muito fantástica essa jornada. Eu gostei muito da experiência e um dia, quem sabe, eu vá reler, né? Porque são aqui 8 livros e a maioria deles é bem grandinho, né? Enfim, mas gostei bastante. Virou um queridinho. Favoritei, né? Nem preciso falar. Depois, gente, chegou A Sala que Derreteu, do Junji Ito. Esse livro aqui eu fiz a pré-venda, Pipoca Nankin. E tava aqui a chegar em janeiro, no meio de janeiro, basicamente. Mas chegou ali em dezembro. Consigo até dizer o dia, né? Porque eu li no mesmo dia. Chegou dia 24. Gente, dia 24. E eu acabei lendo no dia 24 mesmo. Então foi uma leitura meio natalina. E gostei bastante. É uma história bem curtinha. E do que as outras, né, que eu já li, do Pipoca Nankin também. Mas é bem legal, e é sobre uma garotinha muito estranha e seu irmão. E o seu irmão, ele tem essa mania, essa obsessão por pedir desculpa às pessoas. Só que quanto mais ele pede desculpa, mais isso entra na cabeça das pessoas e faz com que o cérebro delas derreta. Junji Ito, né? É esse nível ali, o naipe das histórias. Mas eu curti bastante, porque foi também a primeira história que envolveu uma coisa meio possessão demoníaca, pactos com o demônio, que não é um tema que ele se aprofunda muito, né? Geralmente, tipo, os personagens deles são estranhos e fazem coisas estranhas porque sim. E aqui tem um motivo mais espiritual. Então gostei bastante também. E dei 5 estrelas. Depois eu li Biblioteca da Meia-Noite, que eu favoritei, eu não tava esperando isso. Eu coloquei esse livro em dezembro porque eu achei que ia ser uma leitura bem densa e muito triste, pensei, né? Porque tem gatilhos com depressão e suicídio, pensei que ia ser sobre isso, mas na realidade as primeiras páginas falam sobre a depressão da personagem principal, que é a Nora, e depois ela cai nessa biblioteca. Quando ela decide que ela vai tirar a própria vida, ela acorda nessa biblioteca da meia-noite, onde todos os livros são ramificações da vida dela, escolhas que ela poderia ter tomado e não tomou, e ela consegue então abrir esses livros e entrar nessas histórias pra ver como a vida dela teria sido. Eu pensei que ia ser muito mais deprimente, mas não é. Essa história é uma história de superação da personagem e eu me identifiquei muito com ela devido a esses problemas, né, de depressão, e acabei me vendo muito nessa personagem e nos ensinamentos que ela passa aqui nas situações. Foi um livro muito bonito, que eu senti assim que tocou bem fundo em mim e acabei favoritando, que era uma coisa que eu não tava esperando. É do Matt Haig, eu nem falei. Tava esperando só que fosse uma história triste, que eu ia chorar pra caramba, e passou. E não, eu nem chorei, na verdade. Foi uma história muito de superação e de ver o lado bom das coisas, não ficar se arrependendo por coisas que você não fez, sabe? Porque é realmente isso. Eu sempre ouço essa frase de que a gente tem que se arrepender das coisas que a gente fez e não das coisas que a gente não fez. Mas é complicado, né? Porque é do ser humano fazer isso. Olhar pra trás e pensar, putz, mas e se eu tivesse feito, sei lá, faculdade de tal outra coisa? E se eu tivesse viajado pra tal lugar, ao invés de já ir pra faculdade, sabe? Pequenas coisas que a gente poderia ter feito na vida e não fez. E aqui nessa história ela mostra que, tipo, não é assim, sabe? Mesmo que a gente tivesse feito essa outra escolha, mesmo assim a vida tem problemas, sempre vai ter algum problema e a gente tem que aprender a lidar com isso e aceitar as nossas escolhas como as melhores feitas naquele momento, com as ferramentas que a gente tinha na época, com as coisas que a gente sabia na época, a gente toma as melhores decisões possíveis naquele momento, né? E, enfim, marquei várias coisas, várias frases que eu fiquei tipo, uou, sabe? E é um livro que eu sinto que eu iria gostar de reler. Também eu pensei, eu não gosto muito de livros que ficam indo e voltando na mesma coisa, mas esse livro foi de uma forma muito leve, muito suave, então eu não me senti cansada, como por exemplo, tipo recursão. E no final do livro eu já tava meio de saco cheio desse negócio de voltar pro mesmo dia várias vezes e tal. E aqui não senti muito isso, apesar de ela passar por várias vidas. Gostei muito, recomendo. Tem esse gatilho sim de depressão e suicídio, mas é só no comecinho do livro. O livro inteiro não fica focando nisso o tempo inteiro. Então,
favoritei. E eu gosto muito dessa capa, sei que ela divide opiniões, mas eu amei. Aí eu li o volume 22 de Demon Slayer, que se eu não me engano é o penúltimo, e eu favoritei. Até agora foi o que eu mais gostei, assim, dos últimos, né, dessas batalhas finais. E todos os Hashiras estão ali, e é o mangá que fala do meu Hashira. Não sei se é o favorito, mas é assim o que eu mais tinha curiosidade, o que tem o meu chip, então fiquei muito feliz. E eu acho que é o penúltimo, gente, o próximo já acaba. E eu estou muito nervosa, porque o pessoal também reclama um pouco desse final, né? Mas até agora, por um penúltimo volume, eu achei as coisas muito bem encaminhadas e eu estou gostando, então espero não ficar decepcionada. Esse foi o melhor até agora, gostei muito. Aí, no impulso, dia 26, eu resolvi ler Um Menino Chamado Noel, também do Matt Haig, do Biblioteca da Meia-Noite. Li no Kindle e foi uma leitura super rápida, se eu não me engano, eu comecei no dia 25 à noite e terminei no dia 26. Então é bem curtinho, é uma história mais infantil, sobre meio que a origem do Papai Noel, e é muito fofinho. E logo depois eu já emendei e assisti a adaptação que saiu na Netflix. Foi o meu único filme natalino, eu acho, do mês, não assisti mais nada, mas foi muito legal. Eu gostei muito da adaptação, das coisas que mudaram e tal, de ter essa personagem mais velha contando uma história para os netos. A história é a história do menino chamado Noel. E o fato de ser a Maggie, né? Eu não lembro o sobrenome, mas é a atriz que faz a Minerva. Muito fofinha. Aquele plot twist ali que fizeram com ela, eu já tinha sacado desde o começo. Por algum motivo, eu olhei ela ali chegando com o cabelinho curtinho e eu falei, meu, eu acho que é aquela coisa, sabe? Por algum motivo, não sei porquê, eu já peguei ali esse pequeno plot, mas achei que ficou super fofo. Enfim, gostei muito do livro e da adaptação. É uma bela história natalina. O livro, na verdade, eu dei 3,5, porque, tipo, bem não foi, meu Deus, melhor história do mundo, mas a adaptação eu já gostei mais, sabe? Tipo, o livro eu não me vejo relendo nem nada, mas o filme, pra mim, já seria um clássico natalino, sabe? De filmes que eu vou sempre assistir no Natal, porque é muito fofinho. Aí, gente, tem o meu desafio do Intrínsecos, né? Faltava um livro pra eu completar 12 livros do Intrínsecos. E eu tinha lido A Arte Importa, pensando, é o livro extra, acho que conta. Mas eu não me senti bem comigo mesma. Então eu resolvi pegar um livro. Só que eu olhei todos os meus Intrínsecos e não senti vontade de ler nenhum. Pra quem não sabe, eu cancelei o Intrínsecos porque eu tenho muitos e muitos livros atrasados, então já não tava mais valendo a pena pra mim. Tava acumulando demais e não tem espaço na minha estante, então eu cancelei e, sei lá, assino quando eu quiser alguns livros, mas eu acabei pegando, eu queria pegar um livro curto, fui lá e peguei o Enigma do Quarto 622 do Joel Dicker. Como é suspense, eu achei, vou ler rápido, e realmente eu não demorei muito pra ler, eu acabei terminando ele, na verdade, no dia 30, mas foi uma leitura bem suave, porque eu comecei a ler ele no dia 26 ou 27, então, e realmente, por ser um mistério, foi uma leitura mais rápida, ele tem essa folha de guarda, e eu favoritei essa história, eu gostei muito. O número de reviravoltas no final do livro, eu já não sabia nem mais o que estava acontecendo, sabe? Era tanta informação de, é isso, daí vira 2 páginas, não é isso, daí vira 2 páginas, é isso sim, que você fica, tipo, sei lá, desnorteado, sabe? Eu não tinha nenhuma ideia do que ia acontecer, tipo, nem suspeitava do desfecho desse livro e eu gostei bastante. Ele foi totalmente diferente do que eu tava esperando também, porque focou muito mais nessas intrigas das pessoas ali envolvidas do que numa investigação propriamente dita. E é basicamente a história que se alterna entre o autor, que aqui é o próprio Joel Dicker, meio que é o personagem, que ele se descobre ali nesse hotel que não tem quarto 622, ele quer saber por que pularam esse quarto. O quarto que deveria ser o 622 é o 621 bis, sabe? E aí ele acaba se envolvendo nessa história do crime e resolve escrever um livro sobre, então a gente meio que vai alternando entre o autor pesquisando e investigando sobre esse quarto e já o livro que ele tá escrevendo, né? A versão romantizada de tudo que aconteceu. Então eu gostei bastante desse modo de contar a história e amei o livro, gente. Foi muito, muito bom mesmo. Eu estou, assim, bem curiosa com outros livros do autor, porque eu percebi que eu só li 2 livros dele até agora, que é O Desaparecimento de Stephenie Meyer e O Enigma do Quarto 622, e eu favoritei os 2. Então, assim, expectativas altas, né? O problema, pra mim, é que livros de suspense, eu esqueço as coisas muito rápido. Então, tipo, favoritei o Stephenie Meyer? Favoritei. Mas se você me perguntar qual foi o desfecho, eu já não lembro. Eu não lembro mais qual que era o desfecho do negócio. Eu lembro que tinha uma peça de teatro e tal, mas já não lembro mais os detalhes, sabe? Livro de suspense, pra mim, eu esqueço muito rápido o desfecho. Então, eu sei que eu favoritei, mas eu acabei nem incluindo ele nos vídeos e nos reels de favoritos por causa disso, porque eu já não lembrava muito pra falar. E provavelmente vai acontecer isso com esse aqui também, mas, enfim, favoritei. Achei muito, muito bom. E aí, o último livro, então, que eu li no ano foi esse aqui,
Tem alguma coisa aqui. Ah, são marcadorzinhos e coisas. Enfim, veio nessa caixinha. Foi o Natal dos Fantasmas, da editora Wish, que eu ajudei, apoiei, né, quando saiu. E são várias histórias de Natal, mais macabras, mais sombrias, né, voltadas aí para um período de fantasmas. E foi bem legal, tipo, eu dei 3 estrelas, porque alguns dos contos foram bem chatinhos ou meio sem sentido, sabe? Tipo, qual o propósito desse conto? Mas teve outros que foram muito legais. O que eu mais gostei, deixa eu ver que eu não lembro o autor, foi o Smee, do A.M. Burrage, que é o quarto conto. Eu achei esse muito sombrio, tipo, de ficar meio com medo mesmo, sabe? Vai falar meio que sobre pessoas brincando de esconde-esconde. E numa dessas brincadeiras, eles contam que no passado, uma pessoa acabou quebrando o pescoço e morrendo naquela casa no meio dessa brincadeira, né? Porque ela não viu a escada e tropeçou. E aí eles resolvem brincar disso, só que toda vez que eles terminam a brincadeira que eles vão contar, alguém conta errado e tem uma pessoa a mais, sabe? Achei isso muito sombrio, muito legal, lembra muito assim, meio Another, ou Invocação do Mal, aquela cena que eles estão brincando de esconde-esconde. Então esse foi o que eu mais gostei. E os outros, teve outros legaizinhos, outros que não foram tão legaizinhos, são todos meio vitorianos, sabe? Meio góticos. Então, foi uma boa leitura de Natal pra quem é trevoso, né? Quer ler coisas mais macabras. E foi minha última leitura do ano. E aí, gente, todos tinham visto também, né? Que eu já estava lendo Os Quase Completos, do Felipe Barbosa. E ele foi um livro que foi bem diferente do que eu tava esperando, porque ele começou a virar um livro de fantasia com elementos fantásticos. Então tem essas pessoas que são quase coisas, quase doutor, porque na verdade ele quer ser um artista, quase viúva, porque o noivo tá em coma, o quase repórter, porque ele tá decepcionado com a profissão, enfim. E aí esse quase doutor, ele meio que recebe uma chance, ele entra num ônibus e ele vai parar meio que num mundo que eu já não lembro como chama, mas é tudo que ele sempre quis, que ele imaginou na mente dele, existe naquele mundo. Só que eu tava achando tudo muito tedioso, eu não tinha vontade de pegar o livro. Eu li até a página 156, então, tipo, li bastante. E, tipo, algumas coisas eram legais. Quando mudava de personagem eu ficava meio entediada e não tava me importando muito com os personagens, então eu resolvi abandonar a leitura, porque eu tinha outras coisas na minha lista que eu queria muito ler, e esse aqui tava meio que me empacando. Eu fiquei 2 semanas sem mexer no livro, sabe? Tipo, falando, depois eu pego, não peguei. E ele era mais, tava parecendo assim, similar com a história de Biblioteca da Meia-Noite, sabe? De ver coisas que você queria na vida e acabou não tendo. Então esse quase doutor, ele terminou com uma das namoradas dele, porque ela era muito diferente do que os amigos e a família aprovavam, e aí ele tá noivo de uma outra mulher. Mas nesse mundo, ele tá namorando essa menina que ele namorava antes, sabe? Esse mundo, ele não é médico, ele é bem quisto pelas pessoas da família dele por ser um artista, que não acontece na vida real. E ele é confrontado, então, com a própria mente, porque ele fala, não, eu não quero namorar essa menina, eu estou noivo da outra e eu amo ela. E aí as pessoas ficam tipo, tá, mas isso é o que a sua mente formou aqui de perfeição, a gente não tá te obrigando a nada, sabe? Então, tipo, eram umas partes legais, mas a história em si não tava me prendendo, então eu resolvi abandonar a leitura e vai ser doado. Eu comentei sobre esse livro, né, que ele tava aqui há muito tempo já, e, enfim, não rolou pra mim, é sobre isso, vai ser doado. E é isso, gente. Essas foram todas as minhas leituras de dezembro e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha aqui para ajudar na divulgação do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!